Senhor Jesus abençoa você que está vendo esse vídeo aí, sua família, derrama uma cascata de bênçãos sobre você, sobre sua família, sobre todos nós, sobre aqueles que precisam mais que nós, que assim seja. Turma, canal Professor Miguel Química, inscreva aí, por favor, dá uma força, tá joia? Bom, antes de a gente começar aqui na importância da polaridade das moléculas, dá crédito aqui para a imagem que está atrás de mim aqui, mprnews.org, né? Então tá aí, ó, pessoal, ó, qual que é a importância, então, da polaridade das moléculas, né? Aí a imagem atrás de mim aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, o petróleo derramado no mar, né? Você pode ver que o petróleo não mistura, né? Mistura de hidrocarbonetos aí, petróleo constituído basicamente por substâncias, né, apolares, né? E a água é polar, por isso que não mistura. Então, é muito importante esse conhecimento aí, tá bom? Bem, pessoal, ponto de fusão, ponto de ebulição, né, solubilidade, vai depender da polaridade da molécula, se dissolve ou não dissolve, tá certo? Esse negócio de ponto de fusão e ebulição também, tá joia? Bom, o que é solubilidade? É a capacidade de um soluto dissolver em um solvente, por exemplo, sal em água, né? Aqui você pode ver, por exemplo, ó, né, que porque o óleo e a água não misturam, para você ver, ó, né? Porque a gente vai ver que o óleo é predominantemente apolar e a água é polar, tá certo? Então tá aí, né? Beleza? Olha o conhecimento popular, todo mundo sabe disso, né? Então vamos passar para o conhecimento científico isso aí, né, pessoal? Bom, aqui nós temos aqui um experimento aqui, pessoal, canal Professor Miguel Química, inscreva lá, ó, tá? Porcentagem de álcool na gasolina, né? Teor de álcool na gasolina. Depois você pode ir lá ver a experiência aqui, ó. Você pode ver, por exemplo, que eu coloquei aqui água e um corante, sulfato de cobre, tá bom? Para você visualizar melhor. E aí estou colocando gasolina. Você pode ver, por exemplo, que gasolina e água não se mistura, tá certo? É igual que a imagem atrás de mim. Petróleo tem gasolina, querosene, óleo diesel, assim por diante, e não misturo com a água, devido às polaridades diferentes, tá certo? Isso que a gente vai ver aqui. Depois dá um chego lá no canal, né, aqui no canal, né, pessoal? E vê o vídeo aí, por favor, tá bom? Né? Ótimo. Aí, então, solubilidade, né, pessoal? Moléculas polares dissolvem melhor em polar, né? E apolar dissolve melhor em apolar. É o tal do semelhante dissolve semelhante, tá? Não deixe de ver depois aqui, pessoal, esse link aqui, ó, digita aí, tá bom? Muito interessante, que eu faço uma experiência com benzeno, iodo e água, se eu não me engano, tá bom? Aí, pessoal, a Agência Nacional né, de Petróleo, né, Gás Natural e Biocombustíveis, na resolução de 2020, ó, estabelece que a gasolina pode ter até 27% de álcool, né? Ó, para você ver, né? Então, se estiver fora desse padrão, o experimento que eu estava fazendo anteriormente mostra isso, ok? Bom, turma, então vamos lá, né? Aí, polaridade da molécula, então depende do quê, né, pessoal? Para que saber polaridade da molécula? Para estudar as forças intermoleculares, como é que moléculas de água se interligam, como é que elas estão interligadas, assim por diante, né? A solubilidade, como a gente falou. Então, a polaridade da molécula, ela vai depender do quê? Da geometria da molécula, como que ela é, se ela é triangular, se ela é tetraédrica, enrolou, né? Fala em tetraédrica, né? Olha um tetraedro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha a pirâmide, professor. Tá fazendo um tetraedro. 1, 2, 3, 4 lados, né? Se você pegar aqui o modelo pau-bola, aqui, ó. Olha o tetraedro. Deixa eu afastar um pouquinho para você enxergar melhor, né? Tá dando para ver aí? Um tetraedro. Carbono ligado a 4 átomos, por exemplo, né? O hidrocarboneto alcano. Vamos falar aí, né, pessoal? Beleza. Então, nós temos aqui que a polaridade da molécula depende da geometria e da polaridade de cada ligação na molécula, tá certo? E essa polaridade de ligação depende da eletronegatividade, né, pessoal? Né? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Então, tá aqui, ó. Então, a eletronegatividade mede a tendência do átomo a atrair elétrons, né? Então, os átomos mais eletronegativos, né, estão para a direita e para cima, fora os gases nobres. Então, mais eletronegativo, claro que é o flúor, né, pessoal? Tá joia? Fica de olho nesse NOF aqui, né? Que é onde vai haver ligações de hidrogênio, tá? Interações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, tá certo? Bom, aí, pessoal, atenção para a eletronegatividade aí, né? Pois a molécula pode ter ligações polares, ligações covalentes polares e ser apolar. Então, vamos devagar. Aliás, é uma grande confusão que o pessoal faz, né, gente? Vamos tentar desmistificar isso daqui. Então, polaridade de cada ligação e da molécula é a mesma coisa?
Já dá para duvidar? Vamos mexer com esse exercício da FUVEST aqui, pessoal. Ó, carbono e silício da mesma família, né? O silício, tá? 14 e o hidrogênio 1, né? Qual tipo de ligação existente no composto SiH4, né? Aí falou, a eletronegatividade do silício é 1,7, do hidrogênio é 2,1. A molécula do SiH4 é apolar. Por quê? Bom, pessoal, as ligações, você já percebe que são polares, ó, porque as eletronegatividades são diferentes, tá certo? Olha a distribuição eletrônica aqui, a configuração eletrônica do silício, né? Tem 4 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1, tá joia? Pessoal, se não sobrar par de elétrons livre, PEL, né? Par de elétron livre no átomo central, se não sobrar, tá certo? Uma dica preciosa é que você pode desenhar a molécula como se ela fosse 90 graus. Fica bem mais fácil, tá certo? 1 ligado a 4, tá? Então, como as eletronegatividades são diferentes aqui, pessoal, tá? O hidrogênio vai atrair o elétron do silício para mais perto de si, tá certo? Vai polarizar a ligação, tá joia? Então, as ligações são covalentes polares. Vou mostrar isso aqui já melhor para você. Olha aqui, ó. Ah, professor, por que o senhor desenhou 4 hidrogênios? Então, né, gente, o silício tem 4 elétrons na última camada, né, no último nível, tá certo? Qual carbono? Precisa de 4 para ficar com 8. O hidrogênio tem apenas 1, então vai precisar de 4 elétrons compartilhados, por isso 4 hidrogênios, certo? Então tá aí para você ver, ó, o elétron do silício, 1, 2, 3, 4, beleza? E um de cada hidrogênio. Aí percebe que o hidrogênio tem eletronegatividade maior que a do silício, foi dado aqui para você no exercício, ó. Então você percebe que o elétron aqui do silício, ó, ele fica mais próximo do hidrogênio, fica mais no polo do hidrogênio, certo? Porque se você tem o polo do silício, o polo do hidrogênio e o meio é apolar. Então, como o hidrogênio é mais eletronegativo, ele puxa mais os elétrons para o seu lado, mais para o seu polo. Por isso que todas as ligações são covalentes polares. Agora, cuidado. A análise da polaridade da molécula é como um todo. A gente vai estudar aqui bastante, ok? Então, olha para você ver, ó. Você percebe que você tem um vetor mi, né? Mi, vetor mi. Então, mizinho aqui, ó. Um vetor puxando, tá, para cá e outro puxando para cá. Exatamente porque o hidrogênio é mais eletronegativo, tá certo? Né? E você tem também um para cima e outro para baixo, né, pessoal? A hora que você soma todos esses vetores aqui, o vetor resultante, no mi resultante é igual a 0. Então, os vetores se anulam. Esse da horizontal se anula, da perpendicular se anula, então é igual a 0. Por esse motivo, o vetor resultante, né, do momento dipolar é nulo, tá? Anulando, né? Então, a molécula é apolar. Então, a molécula é a análise do conjunto, tá? Para você saber aqui, ó, as ligações são covalentes polares, você analisa cada ligação, ó. Essa ligação SiH é polar. Por quê? Porque o hidrogênio é mais eletronegativo, puxa mais o elétron do silício, beleza? Tá? Então, todas as ligações são polares. Agora, a análise da molécula, você analisa os vetores, beleza? Vamos ver já. E como é que essas moléculas se unem, pessoal? A gente vai fazer uma revisão já já, né? Tá certo? Elas são unidas por forças de Van der Waals, do tipo de polo induzido ou dispersão de London. Você pode falar de várias maneiras. Força de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London. É melhor falar completo, tá? Força de Van der Waals, do tipo de polo induzido ou dispersão de London, tá? Bom, aqui está o resumo, então, da revisão. Né, pessoal? Então, dá uma olhada aqui, ó. Então, ó, por que você acha que essa temperatura de ebulição sobe dessa maneira enormemente? Aqui, ó, se você pegar aqui o CH4, ó, tá certo? Tem temperatura de ebulição 161 graus negativos. Já aqui, essa aqui, 85 negativos, já aumentou bem. Já a água, 100 graus positivos. Por que será? Devido à atração entre as moléculas. Então, com certeza, na água, as moléculas de água estão interligadas mais fortemente, tá certo? Né? Então, precisa mais energia para desvencilhar essas moléculas, para separar essas moléculas, ok? Tá? Então, aqui nós temos, né, ó, que quanto mais fortes as interações entre as moléculas, né, tá certo? Maior ponto de ebulição. Ponto de fusão, ponto de ebulição será, tá? Então, aqui nós temos, ó, as interações ou ligações ou pontes de hidrogênio, pessoal, tá bom? Então, olha aqui para você ver, ó. Quando que ocorrem interações ou ligações de hidrogênio? Pontes é termo obsoleto, tá? Ocorre quando o hidrogênio está ligado ao N, ao O ou ao F, tá? Então, se o hidrogênio estiver ligado ao N, ao O ou ao F, ocorrem interações de hidrogênio. São interações relativamente mais fortes que as outras, tá certo? Né? E as mais fracas ocorrem entre moléculas apolares. Por isso que é importante. Se você souber se a molécula é apolar ou polar, tá certo? Se ela for apolar, as interações são mais fracas.
E aí são forças de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, tá certo? Então, olha aqui, ó, a sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, igual dispersão de London, e o dipolo permanente. Em seguida, as ligações são as pontes de hidrogênio, são interações mais fortes, sempre intermolecular. Então, são três partes, ó, a sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, que é igual a dispersão de London. Então, você pode falar Van der Waals, dipolo induzido ou força de dispersão de London. É melhor falar completo assim. Esse tipo de força ocorre entre moléculas apolares. Se o hidrogênio estiver ligado ao N, ao O, ao F, tá certo? É uma molécula bastante polar. Aí você fala que é interações ou ligações de hidrogênio, ou pontes, né? Tá bom? Ah, professor, e se não for molécula polar? E se não for pontes de hidrogênio? Você cai no do meio, que é o tal do Van der Waals de polo permanente, beleza? Então vai ser sempre assim. Molécula apolar são ligações mais fracas, teoricamente, viu, gente? Porque pode ocorrer de uma molécula apolar, tá certo? Tem um ponto de ebulição maior que a da água, no caso da gasolina, por exemplo. A gasolina é uma molécula polar, mas é uma molécula muito grande, tem uma área de interligação entre elas muito grande, tá certo? Né? Molécula de 8 carbonos, né? Tá certo? Uma molécula grandona. Então, a ligação entre elas, a interação, a área de contato entre elas é muito grande. Então, para separar moléculas de gasolina, moléculas de alta massa molecular, você precisa mais energia, vai dar 125 graus a ebulição. Tá? Mas aí tem informação, é só você explicar, beleza? Então vamos. Então, moléculas apolares, de maneira geral, são interações mais fracas, Van der Waals, o tipo de polo induzido, ou forças de dispersão de London. São cientistas que estudaram esse tipo de força, tá bom? Van der Waals, na verdade, estudou geral aí, né? Se tiver ponte de hidrogênio H ligada a N ou F, você fala que é ligações ou pontes de hidrogênio, beleza? Tá? E se não for nenhuma das duas, é intermediária. Bora? Então tá aí, pessoal, mais um exercício aqui, tá? Ó, para você ver. Então, primeiro você vai escrever a geometria correta, né, pessoal? Então, moléculas formadas por dois átomos são sempre lineares, aqui, ó, H com H, certo? Tá? Seja dois átomos, pode ser os dois átomos mesmo tamanho, né, pessoal? Tá? Perdi a bolinha aqui, tá? Pode ser dois átomos mesmo tamanho ou menor, né? Tá certo? Então, veja lá, ó. O hidrogênio tem um elétron, cada um, né? Então, eles compartilham. Olha lá, ligação covalente apolar, porque esse par de elétrons, ó, como eles têm a mesma eletronegatividade, são átomos iguais, né, gente? Tá? Então, o hidrogênio da direita e da esquerda, eles atraem esses elétrons com a mesma eletronegatividade. Então, os elétrons ficam exatamente no meio, isto é, apolar. Então, a ligação aí é covalente apolar. Os elétrons ficam exatamente no meio, porque os átomos são iguais aqui, ó. Belezinha? Tá joia? Bom, e a análise da molécula agora? A molécula é o todo. Então, o que você vai fazer? Aí. Então, você está vendo que tem uma eletronegatividade puxando para a direita e outra para a esquerda, tá? Tá vendo? É com a mesma direção e sentidos contrários, aqui os vetorzinhos, tá certo? Se chamar de vetor 1, vetor 2, ó, você vai perceber que os dois se anulam, né? E se anulando, a molécula como um todo é apolar, né? Então, o vetor resultante do momento dipolar é nulo. Então, por isso, né, como as forças se anulam, a molécula é apolar, beleza? E elas estão unidas por que tipo de força? Moléculas apolares, pessoal? Unidos por forças de Van der Waals, do tipo de polo induzido ou dispersão de London. Olha o London aqui, tudo bem? Continuando. Bom, então aqui, pessoal, as moléculas aqui são polares ou apolares? Então, gente, ó, uma ligação simples, nós vamos considerar uma nuvem de elétrons. Ô, gente, dá uma olhada na aula de geometria molecular, tá? Geometria molecular, parte 1 aí, que fica mais fácil você entender. Ligação simples é sigma. Vamos lá? Olha lá. Se eu pegar HH, tem um elétron cada um, aí, ó, ligação sigma. Agora, se você tiver uma ligação dupla, tá? Você chama de uma nuvem de elétrons, viu, gente? Uma nuvem pequena de elétrons, tá? Se você tiver uma dupla ligação, uma chama pi, a outra chama sigma. Se você tiver, tá? Aí, ó. Vamos terminar aqui, peraí. Então, o oxigênio é do grupo 6A ou 16, tá certo? Tem 6 elétrons na última camada, eu preciso de 2 para ficar com 8, né? Tá certo? Então, cada um compartilha 2 elétrons. O da esquerda compartilha 2 com o da direita, o da direita 2 com o da esquerda, dá 8 elétrons, tá certo? Seria assim, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cá 7, 8, de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então a dupla ligação também você conta uma nuvem de elétrons, uma nuvem maior, tá? E nós temos aqui a tripla ligação, nitrogênio com nitrogênio, né, pessoal? Ele é do grupo 5A da tabela periódica, tá bom? Tem 5 elétrons para camada, eu preciso de 3 para ficar com 8. Por isso que ele faz 3 ligações, tá certo? Então, o da direita tem 5 elétrons, compartilha 3 com o da esquerda, fica com 8.
e o da esquerda. O da esquerda tem 5 elétrons, compartilha 3 com o da direita e fica com 8, beleza? Mas o importante aqui é você perceber que são as nuvens, né? Simples ligação, você conta uma nuvem de elétrons, dupla, você conta uma nuvem também, tripla, você conta uma nuvem também, tá certo? Igual no céu, você olha para o céu, você tem uma nuvem menor, uma média, outra maior, né? Nuvem, beleza? Bom, e aí, claro que as moléculas aqui, né, pessoal? Tantas ligações, ó, quanto as moléculas são apolares, né? Tá certo? Os átomos são iguais, têm a mesma eletronegatividade, né? Aqui é HH, OO e NN, beleza? Cada um com a sua, lógico, né? Então, as ligações aí, ó, eles atraem os elétrons com a mesma eletronegatividade. Então, as ligações são apolares, certo? E a molécula como um todo também é apolar. Por quê? Porque você vai ter um vetor para a direita, outro vetor para a esquerda, beleza? Tá? Com a mesma direção e sentidos opostos, sentidos contrários, beleza? Bora? Bom, pessoal, tantas ligações quanto moléculas aí são apolares aqui também, tá certo? Um caso interessante é o ozônio, viu, pessoal? Mas, professor, mas o ozônio podia estar aqui no meio? Então, né, gente? O ozônio aí, ele filtra as radiações ultravioleta, né? Ele é um excelente oxidante, bactericida, tá certo? E ele, depois a gente vai ver numa aula especial aí, né, que ele tem um par de elétrons livre no átomo do centro, né? Esse par de elétrons livre, né, pessoal, ele polariza a ligação, tá? Ele polariza um pouco a ligação. Tem outros fatores, mas basicamente esse. Mas aí a gente vai deixar isso aí para um aprofundamento, ok? Continuando então, turma, aqui nós temos, por exemplo, a molécula do HCl, né? Do HCl. Vou pegar aqui para você, só para você ver, né? O HCl, né? Acho que vai ficar mais no sentido de vocês aqui, né? Aí, o H é o menorzinho, o Cl é o maiorzinho. Então, HCl, tá certo? Também linear, ok? Bom, então vamos lá. E aí, turma? E aí que nós temos aí o H, o hidrogênio tem um elétron só, né? O elétron tem um hidrogênio só. O hidrogênio tem um elétron só. Blá, blá, opa, né? Aí, então nós temos uma nuvem de elétrons, ok? Uma nuvem de elétrons. O cloro tem 7 elétrons na última camada, 7 elétrons na camada de valência aqui, 7, compartilha 1, 8. O hidrogênio tem 1, compartilha 1, 2. Então, uma ligação simples, uma nuvem de elétrons, ok? Então, ligação polar, né, pessoal? Por quê? O par de elétrons vai ficar mais próximo do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, tá certo? Ele arrasta mais o elétron-hidrogênio para o seu lado, por isso que a ligação fica no polo o elétron fica do hidrogênio fica no polo do cloro, por isso que é polar. Agora, analisa a molécula, ó. Você vai ter uma força, uma eletronegatividade menor do hidrogênio puxando para o seu lado e uma maior do cloro puxando para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Se eu chamar esse aqui de vetorzinho 1, vetorzinho 2 e somar, né? Não vai dar zero, né, gente? Não vai dar zero, tá certo? Vai dar diferente de zero. Então, o vetor do momento dipolar não é nulo, tá certo? É não nulo, beleza? Então, como não anula, então a molécula também é polar, beleza? E como é que ela se une? Moléculas polares que não tem ponto de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Porque ligação de hidrogênio é H ligada a N, O, F, tá certo? Como aqui é HCl, então molécula polar, Van der Waals, o tipo de polo permanente, ok? Vamos lá, pessoal. Então, para você não errar, professor, não estou entendendo muito bem, mas como que eu faço para não errar esse negócio? Bom, para não errar, pessoal, você vai ter que voltar na aula de geometria. Eu vou fazer uma revisão aqui, dá para você pegar, tá bom? Escrever a geometria correta e continuar analisando esse vetor resultante, tá? Então, não confunda. A ligação, você vê cada ligação, depois você vê o conjunto, que a molécula é o conjunto, viu, pessoal? Aí, ó. Se o vetor resultante for igual a zero, né? Aí, se anular, igual a zero, a molécula é apolar, tá vendo? E se não anular, a molécula é polar, belezinha? Então, lembrar que o vetor vai ser no sentido do átomo mais eletronegativo, tá? Lembrar que a eletronegatividade cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Vamos lá, aqui, ó. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Montar a estrutura de pontos de Lewis, vai? Você consulta a tabela para saber onde o elemento está, beleza? Depois você circula as nuvens de elétrons, que é igual ao número de balões, para você chegar a essa conclusão. Então, vamos lá. Então, olha aí, ó. Aí você vai encher os balões, tá certo? Amarre-os, enche os balões tudo igualzinho, simetricamente, amarre-os, e você vai ver que tipo de geometria tem, tá certo? Então vamos lá, ó. Pega o dióxido de carbono, uma revisão aqui. Isso aqui já foi feito na aula de geometria parte 1, pessoal. Vê lá depois. Então, pegar o gás carbônico, quem tem menos você põe no meio, quem tem mais você põe em volta. Aí você vai colocar, olha lá. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu Deixa eu tirar aqui, pessoal. Estou conseguindo tirar aqui o meu laser.
Fica ruim de explicar aqui. Aí, tirei aqui para ficar melhor, senão vai atrapalhar teu entendimento agora. Então, aí, pessoal, oxigênio grupo 6 ou 16, tem 6 elétrons na última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, preciso de 2 para ficar com 8. Você vê que eu já desenhei 2 elétrons do oxigênio mais perto do carbono, porque tem 6, preciso de 2 para ficar com 8, vai compartilhar 2 com o carbono. O de cá também, já desenhei 2 dele do lado de cá. E o carbono tem 4, ó. O carbono está no grupo atual 14, tem 4 elétrons no último nível. Ó. Já desenho 2 de cada lado. Por quê? Quanto O para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2 com o carbono, 8. Ó da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2 com o carbono, 8. E o carbono tem 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Compartilha 2 com o da direita, 2 com o da esquerda, 8. Belezinha? Então, agora você vai... Você tem dupla ligação, né? Porque 2 pares compartilhados. Aqui, ó. 2 pares compartilhados, dupla ligação. E aí você tem, ó, tudo é nuvem, lembra? Tá? Tudo é nuvem, simples é nuvem, dupla é nuvem e tripla também é nuvem. Então você tem 2 nuvens, 2 balões. Duas nuvens, 2 balões. Você enche os 2 balões, você vai cair numa geometria linear, tá certo? Enche os 2 balões, a geometria tua vai ser linear, certo? Aí você vai ter um átomo aqui, ó, aqui onde eu estou com o dedo, ó. Tá? Então, esses 2 balões vão ficar numa geometria linear. Os balões vão ficar mais gordinho do lado do O, porque o O é mais eletronegativo, então tem uma densidade eletrônica maior do lado do O. Ele puxa os elétrons do carbono mais para o seu lado. Por isso que as ligações são polares. As ligações aqui são polares. Ó. Vai gerar um polo mais negativo, delta menos. Pessoal, esse aqui é o delta minúsculo, viu? Tá bom? Delta menos e delta menos. O polo do oxigênio fica mais negativo, porque ele vai atrair mais os elétrons do carbono. Então, a densidade eletrônica do lado do oxigênio aumenta, tá? E o carbono fica mais positivo, obviamente, né, pessoal? Por isso que as ligações são polares, covalentes polares. Por quê? Porque os elétrons do carbono estão mais perto do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, polariza a ligação, mais perto do polo do oxigênio, beleza? Agora vamos lá, no que interessa para nós. Ver a polaridade da molécula, que é o conjunto. Aí o que você faz? Olha lá, você vai colocar os vetores. Então, o vetor vai no sentido do átomo mais eletronegativo. Você vê que tem a mesma intensidade, ligações são iguais, né? A mesma direção e sentidos contrários, né? E aí é tranquilo. Depois que você viu a geometria, você não erra mais. Porque é linear, você já não vai errar mais, beleza? E aí você vai ver que vai anular, né, pessoal? Ao que você somar o vetor, você anula. Então, é o momento resultante, aí, o vetor resultante do momento dipolar é nulo. Então, como anulou, nós temos a molécula apolar. Então, ó, as ligações são polares, mas o conjunto, a análise da molécula como conjunto é apolar, beleza? Então, qual tipo de força que atrai moléculas apolares? Aí você volta lá no vídeo aqui um pouquinho, você vai ver que é força de Van der Waals, do tipo de polo induzido ou dispersão de London. Beleza? Vamos seguir? Aí, pessoal, eletronegatividade. Aqui tinha que colocar também a eletronegatividade para você analisar melhor. Ó. Olha lá, se você olhar aqui em cima do vídeo, olha lá, tá vendo? Ó, a fila de eletronegatividade para dizer que o carbono é mais eletronegativo. Aqui, ó, mesmo aqui, ó. Tá vendo? Ó? BF3, fluoreto de boro, olha lá. Coloca o boro no meio, os outros em volta, tá? E o boro é do grupo 3A lá. Então tem 3 elétrons na última camada. Vai fazer 3 ligações aqui, ó. Ó o boro. 1, 2, 3. Aliás, o boro não segue o octeto, né, gente? Tá certo? Porque o boro tem apenas 3 elétrons na última camada e vai compartilhar mais 3 e ficar com 6, ó. Ele compartilha com o flúor de cá, um de cima, outro de lá. Então estabiliza com 6 elétrons. Mas tudo bem, sem problemas. 8 é apenas um parâmetro, né? Então, ó, você vê que o flúor é mais eletronegativo, né? O polo dele é delta menos, né? Mais negativo, e o boro fica delta mais. Por isso que as ligações são covalentes polares, porque o flúor atrai o elétron do boro para mais perto dele, para mais perto do polo dele, belezinha? Tranquilo? Bom, vamos continuar. Aí você conta as nuvens de elétrons, tudo em volta é nuvem. Então você tem 3 nuvens, aí ó, 3 nuvens, 3 balões, pessoal. Encha 3 balões agora, 3 balões e observa a geometria, tá certo? E observa a geometria dos balões. Você vai ver que você vai cair nessa geometria, ó. Triangular, ó. Triangular, sai da frente. Espera aí, ó. Ó. Triangular ou trigonal plano aqui para você ver, ó. Ó o triângulo, ó. Belezinha? De qualquer maneira que você olha, o ângulo preto é 120 graus, beleza? Sacou? Então, você vai ver que os vetores não se anulam, viu, gente? Ah, perdão, falei bobagem. Os vetores se anulam, né? Que vai estar a mesma distância, né? 360 graus, 120 graus cada ângulo. Você vê que o vetor resultante aqui é nulo. Tá? Beleza, então, né? Você já pegou. Então, a molécula é apolar, se anula, né? Olha o GIF aí. Beleza? Olha lá. BF3, tá vendo?
Bom, e qual a atração que une moléculas apolares? Vamos repetir. Você volta o vídeo lá e vê. Força de Van der Waals, o tipo de polo induzido ou dispersão de London. Eu prefiro que você fale assim, viu, pessoal? Mas tem exercício traz só Van der Waals, ou só de polo induzido, ou só força de London, tá? É melhor você falar o conjunto, porque você não é pego de surpresa, tá bom? Aí, vamos lá, de novo, ó. Metano, CH4, ó, CH4. Carbono do grupo 4A. Ô, gente, então o que importa é o átomo central aqui, basicamente, na geometria, tá? Aí, meninos, ó, o carbono tem 4 elétrons, você já sabe, 4 ligações ele faz aqui, ó. Tá vendo só aqui, ó? 4 elétrons, tá? Então o polo do carbono fica mais negativo, o H mais positivo aqui, ó. Olha a fila aqui. O carbono ele é um pouquinho mais eletronegativo que o H, ó. Tá vendo? Tá mais para a direita. Então, o polo do carbono fica um pouco mais negativo e do H mais positivo. Por isso que as ligações são polares, covalentes polares, porque o carbono atrai o elétron do hidrogênio para mais perto do polo dele, tá certo? Polarizando, fica polar, beleza? Bora? Agora, analisando a molécula como um todo, pessoal. Você marca as nuvens, né? Marca as nuvens, 4 nuvens, ó. 4 nuvens, 4 balões. Aí você enche 4 balões, aí você vai cair nessa geometria aqui, ó, tetraédrica ou tetragonal. Você vai cair nesse tetraedro, ó, tetraedro, tá vendo? Ó? Beleza? Lebel Van Toff estudou isso aqui, viu, pessoal? Aí o carbono ocupando o centro, ó, o centro imaginário de um tetraedro, ó, aqui, ó, afastando um pouco para você ver aqui, ó, ó que legal, beleza? Aí você pode virar aqui, ó, tá o carbono tetraédrico, ocupando o centro de um tetraedro, as ligações voltadas para os vértices, ok? Tá bom? Então tá aí, o carbono tetraédrico. Porque isso aqui é um tetraedro, né, pessoal? Tem 4 lados. A gente já mostrou em aulas para trás. É 1, 2, 3, 4 lados. É um tetraedro. Combinado? Então tá aí, molécula tetraédrica, tá? E ela é desenhada dessa maneira, né, pessoal? Em 3D, né? Ela é desenhada aqui dessa maneira, ok? Aí para você ver, ó. Tá? Então, mas aqui, pessoal, ó, como não sobra par de elétrons no átomo central, ó, 1, 2, 3, 4, ou 4 nuvens, então não sobrou par de elétrons aqui no átomo central, você pode desenhar como se fosse 90 graus aqui, ó, que é mais fácil de analisar. Olha aqui o vetor, ó. Na horizontal ele se anula, na vertical se anula. Mas na verdade é 3D, né, gente? Na verdade aqui embaixo, ó, é 3D. Esse ângulo aqui é de 109 graus e 28 minutos, né? Aproximadamente 109 graus e 30, beleza? Então, o vetor resultante aqui igual a zero, vetor nulo, né, pessoal? Então, molécula apolar. Qual força atrai moléculas apolares, né, pessoal? Força de Van der Waals, o tipo de polo induzido ou dispersão de London. Bora? Bom, agora nós chegamos no caso da amônia, né, pessoal? Vamos lá, vai, ó. NH3, presta bem atenção aqui. Olha lá. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons, ó, grupo 5A. Não coloquei o grupo aqui, pessoal, mas é do grupo 5A, ó. Tem 5 elétrons, 5 alquins, né? Então, nitrogênio do grupo 5 alquins, ó. NH3, ó, 1, 2, 3, em ligação com H, e tem mais um par aqui, beleza? Preste atenção nesse par livre, viu, pessoal? Ó, você vai contar como nuvem, olha de novo, ó. Ah, 1 minuto só. O nitrogênio, então, pessoal, ele é mais eletronegativo que o H, bem mais aqui, ó. Então, por isso que o polo dele fica delta menos e o H delta mais. O polo do nitrogênio fica negativo e do H positivo. Por isso que as ligações são polares, tá? Esse positivo e negativo são cargas parciais, viu, pessoal? Não é ligação iônica, não. Cargas reais é na ligação iônica. Aqui é apenas carga parcial, isto é, o nitrogênio puxa o elétron do hidrogênio para mais perto dele e polariza negativamente, fica negativo o polo, tá? E o H fica mais positivo, beleza? Agora, é importante você observar aqui, pessoal, que o nitrogênio tem 5 elétrons, 3 em ligação com H, de ômega 3, e esse par livre que é importante, que vai exercer repulsão, uma repulsão maior sobre os outros, né? Por isso que vai dar essa geometria de baixo que você já está vendo aqui. Então, vamos. Aí, o que você faz? 4 nuvens, 4 balões. Era para ser tetraédrica. Lembra? Acabamos de fazer uma aqui já. Era para ser tetraédrica, certo? Mas, aí, o que você faz? Ó, chegou na tetraédrica, bonitinha, o que você faz? Ó, tira um pedaço do tetraedro, ó. Você tirou um pedaço do tetraedro, ó, você cai na piramidal, uma pirâmide, ó. Viu que legal? Não tem erro, ó. Viu que legalzinho? Tá? Porque não conta, né, gente? Na geometria, você conta só os átomos, né? O par de elétrons livre, você não conta, tá certo? Ele fica exercendo repulsão ali. Apenas isso. Combinado? Vamos para frente? Tá? Então tá aí, olha lá, ó. Você percebe que os vetores aqui não se anulam, ó. Esse vetor nesse sentido, a resultante aqui não anula, tá certo?
Então, como não anula, a molécula é polar. E qual força une moléculas polares? Bom, tem dois tipos lá, né, pessoal? Aqui, como o H está ligado ao N, tá? Ao O ou F, aí é ligação, interações de hidrogênio, tá certo? Então, as forças que as unem são interações ou ligações ou pontes de hidrogênio, tá certo? Esse ponte aí é obsoleto, né, gente? Tá? Quanto que ocorre essas ligações que eu estou falando aqui naquela sequência que eu revisei lá no comecinho do vídeo, tá bom? Quando o H está ligado ao N, O ou F, você fala que é ligação e interação de hidrogênio, tá bom? Às vezes aparece ponte, né? Bom, tocando. Aí, pessoal, interessante aqui, ó, você percebe que moléculas polares orientam no campo elétrico, ó. As apolares não. As apolares não têm polo, basicamente, né? Agora, as polares têm polo, ó. Você vê, ó, negativo com positivo, ó, orientação. Negativo com positivo e positivo com negativo. Ó. Há essa orientação no campo elétrico. Vocês conseguem perceber? Olha de novo aí, ó. Olha só para você ver. Quando você liga o campo elétrico, ó, você vê que é uma organização, beleza? Bora? Aí, turma, continuando aqui no caso da água, H2O. Né? Você já sabe que a água não é linear, ele é angular, mas vamos chegar a essa conclusão por quê? Olha lá. Então, o oxigênio tem 6 elétrons, presta atenção, do grupo 6A, 2 em ligação com H e mais 2 pares. Coloca em forma de pares, tá bom? Aí, gente, ó, o oxigênio fica mais negativo, porque ele é mais eletronegativo, gente. Ele é mais eletronegativo do que o H. Então, por isso que o polo dele fica parcialmente negativo, delta menos, e o H delta mais. Por isso que as ligações são covalentes polares, tá? Porque o oxigênio atrai mais o elétron, né, do H para perto dele, polariza, mais perto do seu polo, beleza? Ótimo. Bom, conta as nuvens. Ah, professor, o par livre é uma nuvem? É, o par livre, se fosse um elétron também é uma nuvem. Então, olha lá, você tem 4 nuvens, 2 em ligação e 2 pares livres, são 4 nuvens. Então, de novo, era para ser tetraédrica. Ó, 4 nuvens, 4 balões. Lembra? Só encher os balões, você vai ver, ó. 4 nuvens, 4 balões. Era para ser tetraédrica. Olha o pau bola aqui, ó. Belezinha? Tá dando para ver? O que eu faço mais aqui, ó? Ó. Olha só, ó. Tetraédrica. Aí o que você faz? Você tira 2 pedaços do tetraedro, ó. Ó. Você cai na molécula de água angular, ó. Ó, para você ver, ó. Angular, ó, que legalzinho, ó. Tranquilo? Beleza, pessoal? Belezinha? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu deixar montado aqui, que às vezes eu preciso para mais para frente um pouquinho aqui com vocês. Bom, gente, aí você vai ver que o vetor resultante não anula, né? Pra você ver. O vetor resultante é diferente de zero. Os vetores não se anulam. Então, né, a molécula é polar. Né? Como o H está ligado ao O, então o tipo de interação que as unem, né, pessoal? Ligação ou interação de hidrogênio. Né? Ligação, interação ou ponto de hidrogênio. Beleza? Bora? Olha aqui o NO2, pessoal, presta bastante atenção nesse, porque o nitrogênio não vai seguir o octeto nessa molécula, tá? E tem muitos que não seguem o octeto, tem um monte, né? Não sei se é muita exceção ou a regra aqui é exceção, sei lá eu, vamos lá. Então, olha aqui, ó, mas o bom de você dominar é que o O tem 6 elétrons, vamos pôr os 6 elétrons dele aqui, ó, tá? Vamos chegar à conclusão. Bom, essa conclusão você já chega, né, pessoal? Essa conclusão você já chega de cara. Por quê? Porque o O é mais eletronegativo que o N. Então, o O vai puxar os elétrons do N um pouquinho mais para perto do polo dele, mais perto do polo dele, tá certo? Então, o O vai atrair os elétrons, né, do nitrogênio para mais para o seu polo. Então, você já viu que as ligações vão ser polares, tá certo? Que os átomos aqui são diferentes, e você percebe que pela fila, ó, olha aqui em cima, né? Olha pela fila aqui em cima lá, ó, lá em cima, ó, o N e o O é mais eletronegativo. Mas vamos lá. Aí você coloca os elétrons do oxigênio, que são 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu não coloquei aqui. Ó. Compartilha 2 aqui com o N8. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 5, 6, que eu não coloquei. Compartilha 2 com o N8. Belezinha? Bom, aí você coloca os elétrons do N. Então, o N tem 2 aqui, que vai compartilhar com o O. Ó, 2, 3, 4, 5. Ó, 2, 3, 4, 5. O N tem 5. Beleza? Então, tranquilo, ó, para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, professor, por que o senhor deixou um só aqui? Então, já deixei um só aqui, porque o oxigênio tem 6 aqui, ó. Aqui, ó, o oxigênio tem 6. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6, vai compartilhar 2 aqui com o N. Por isso que eu deixei 2 aqui do lado. Ó, mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que eu não desenhei 2 do O aqui. Então, mas conta, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo?
compartilha 2, 8. O O de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. Aí eu tive que desenhar um elétron do N sozinho. Beleza? De cima ou de baixo, tanto faz. Tá bom? Continuando. Aí que é o segredo, ó. Ó, esse elétron livre, você conta uma nuvem. Esse aqui que é legal. Ó, então você tem 3 nuvens. Uma da esquerda, outra da direita, e esse elétron sozinho aqui, você conta uma nuvem. Tá? Então, 3 nuvens, ó. 3 nuvens, ela seria 3 nuvens, 3 balões. Volta lá. Se você encher 3 balões, 3 nuvens, 3 balões. Ela seria triangular. Triangular ou trigonal plana. 3 nuvens, 3 balões. Só que um está ligado a nada. Aí você não conta. Então, seria, você tira um. Olha lá. Você tira um pedaço, ó. Você tira um pedaço da triangular, ó. Você cai na angular. Olha que legal. Tipo a água. Beleza? Ah, professor, não posso falar que ela é tetraédrica e tirar 2 pedaços? Só que você não tem 4 nuvens aqui, né, gente? Se você tivesse 4 nuvens, seria tetraédrica. Você tem apenas 3 nuvens. Então, seria triangular, forma de triângulo. Você está vendo aqui, ó. Olha que legal, ó. Belezinha? Tranquilo, ó? Tá? Só que um não está ligado a nada. Esse elétron livre não está ligado a nada. E fica em repulsão ali. Então, você tira, não conta para a geometria. Beleza? Aqui, ó. Então, você tem uma molécula angular. Beleza, gente? Bora? Vamos lá? A aula tá grande, mas tá ficando interessante, né, pessoal? Bora? Então, é claro que você vai ver que os vetores aqui não vão se anular, né? Devido à angulação, né? Não se anula, tá? Então, a molécula aqui é polar, tá joia? Então, aqui, pessoal, né? Qual força que une essas moléculas? Bom, a molécula não é apolar, então não pode ser dispersão de London. A molécula não tem H ligado ao N ou F, então não pode ser ligação de hidrogênio. Sobrou o que, então? Sobrou um intermediário. Sobrou dipolo permanente. Van der Waals, o tipo de dipolo permanente. Vamos lá? Turma, tá acabando. Aguenta a mão aí que tá acabando. Agora eu tô aqui com 2 moléculas orgânicas, né, pessoal? Tá? Se você pegar a fila de eletronegatividade, você vai ver que o carbono é mais eletronegativo, né? Do que o H. Dá uma voltadinha aí. Eu acho que eu não coloquei aqui, né? Ah, coloquei sim. Olha que legalzinho, ó. Se você olhar aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo que o H, um pouquinho, ó. Então você tem um vetor para o lado do carbono, um vetor para o lado do carbono. Aqui também, belezinha? Vetor para o lado do carbono. Agora você percebe que o Br, o bromo, ó, é um pouquinho mais eletronegativo do que o carbono. Ó. O bromo está mais para a direita. Então você vai ter um vetorzinho para o lado do bromo. Então todas as ligações são polares aqui. Por quê? Porque, ó, se o carbono puxa mais o elétron do hidrogênio para o seu polo, polar. Se o bromo puxa o elétron do carbono mais o seu polo, polar. Então, todas as ligações são polares. Os átomos são diferentes, então eles puxam o elétron para o seu polo. Então, todas as ligações são polares. Agora, vamos analisar a molécula como um todo. Como um todo. Tá? Aí, cada ligação é polar. Todas são. Então, esse aqui, pessoal, ó, são formas, né? Se você vê se tem bromo do mesmo lado, né? A gente fala a forma cis, né? E aqui está do lado opostos, fala a forma trans, tá? A gente vai ver isso em isomeria depois, tá bom? Aí, galerinha, ó. Então, nós temos aqui, se você olhar o vetor, ó, você vai ver aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, ó, né? Você vai perceber, vamos olhar o de cá primeiro, ó. Olha o da direita primeiro, que é mais fácil para você entender. Ó, você vai ter esse vetor para o lado do C, esse para o lado do C. Então, esses dois se anulam, certo? Aí você vai ter esse para o lado do BR, esse para o lado do BR, também se anula. Então, qual que é a conclusão que você vai chegar? Que esse aqui se anularam, essa molécula da direita é apolar. Agora aqui não vai anular, né? Ó, você tem esse vetor empurrando para o carbono, o carbono puxando para o lado dele. Depois você tem puxando para o bromo, puxando para o bromo. Então dá a impressão que vai fazer assim, ó, vai movimentando a molécula, vai tirando ela, vai puxando ela, tá? Então, conclusão. Aqui esses vetores aqui não se anulam, então molécula polar. E de cá, eu acabei de mencionar para você que esse anula com esse anula com essa molécula é apolar. Então, qual tem ponto de fusão ou ebulição maior, pessoal? Né? Aqui gera polos, né, gente? Então, aqui gera polos. Então, a molécula que gera polos, né, tá certo? Tem sempre atrações entre elas mesmas, né, mais fortes, né? E para separar precisa mais energia, tá joia? Então, tá aí, tá joia? Beleza? Então, lembre-se, né, pessoal? É análise do conjunto, Vamos terminar? Um processo prático aqui, pessoal. Gente, esse processo é um processo prático, ajuda muito para as moléculas mais elementares. Mas se a molécula for um pouco mais complexa, um pouco maior, aí já não funciona. Depois vamos gravar a parte 2 aqui. Então, pessoal, se o número de nuvens de elétrons for igual ao número de átomos iguais, a gente diz que a molécula é apolar. Isso aqui ajuda pra caramba, né?
né? Pelo menos casos mais simples, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, se você olhar aqui, o tetrafluoreto de xenônio, ó, ele tem 6 nuvens de elétrons, ó. Aqui uma ligação aqui com o flúor, outra aqui, outra da direita para cima, outra aqui para baixo. Então, 4 nuvens, 1, 2, 3, 4, mais 2 pares, 6 nuvens. Então, ó, então nós temos aqui, ó, 6 nuvens e 4 átomos iguais. 4 átomos iguais, tá? Então, pessoal, essa molécula aqui deveria ser polar, tá? Porque, ó, número de nuvens igual ao número de átomos iguais, tá? Então, ó, número de nuvens 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é diferente de 4. Então, deveria ser polar. Ela não é, ela é apolar. Então, tá vendo? Então, tem casos aí que não vai funcionar isso, tá bom? Mas para casos mais simples, vai, tá? Porque aqui tem uma geometria simétrica, né, pessoal? Essa distribuição aqui dos flúor e dos pares livres dá uma distribuição simétrica, né? Então, isso polariza, né? Ó, você vê um vetor para cá, outro para cá, para lá e para cá, você vê que eles se anulam, tá joia? Mas deixa quieto, né? Então, vamos lá, montar a estrutura de Lewis, de pontos de Lewis, tá? E circular as nuvens de elétrons, tá? Isso ajuda você pra caramba, vai? Estou fazendo uma revisão aqui, ó. Então, a ligação sigma simples, tá certo? Você conta uma nuvem. De novo, ligação dupla. Uma é π, outra sigma. Também você conta uma nuvem de elétrons. A ligação tripla, vai lá. Você tem π de baixo, e a do meio é sigma, porque a ligação sigma é frontal, lembra disso. A ligação π é lateral, ó. Elétrons π são elétrons um pouco mais longe do núcleo, por isso que é mais facilmente atacado por um reagente químico. A gente vai ver isso depois em reações orgânicas. Então, a tripla também é uma nuvem de elétrons, beleza? E não esquecer que o par livre, ou apenas um elétron, também considera uma nuvem. Volta um pouquinho aí. Beleza? Então, tá aí. Né? Exemplos que a gente já viu. CO2, olha lá. Então, no CO2, o oxigênio tem 6 elétrons. Já coloquei 2 elétrons do oxigênio mais de frontal com o carbono. Por quê? Se ele tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Vai compartilhar 2 com o carbono. O da direita e o da esquerda, ok? Então, olha lá. Belezinha? E o carbono tem 4, vai compartilhar 2 de cada lado, fica com 8 também. Então é importante você notar que você tem 2 nuvens, ligação dupla, 2 nuvens. Então as ligações são polares, porque o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons mais para o seu lado. Mas a molécula como um todo, ó, 2 nuvens, 2 átomos iguais, molécula polar. Repetindo, tá? As ligações são polares. Por quê, professor? Porque o oxigênio é mais eletronegativo com carbono. Falamos no vídeo inteiro isso, tá certo? Então volta aí um pouquinho. Então, o oxigênio puxa mais elétrons do carbono para o seu polo, por isso que é polar, beleza? Agora a molécula como um todo, você tem 2 nuvens, você vê o vetor, né? Como a gente ensinou o vetor, né? O vetor para cá, outro para cá, os dois se anulam, apolar. Então, 2 nuvens, 2 átomos iguais de oxigênio, molécula polar. Olha o caso da água. Hidrogênio tem um elétron cada um, né? Isso aí, né? Aceita aí, ele é do primeiro elemento da tabela periódica, estou olhando aqui a minha tabela, tá certo, na parede. Primeiro elemento da tabela periódica. Não é metal alcalino o hidrogênio, já está jacando FUVEST, né, gente? Ele é o intruso do grupo 1A. Então, o hidrogênio não é metal alcalino. Metal alcalino é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança, beleza? Bom, aí, pessoal, coloco 6 elétrons do oxigênio, ó, um em ligação com hidrogênio, outro em ligação com hidrogênio, faltam 4, 2 pares. Pronto. Conta as nuvens, você já está acostumado a contar as nuvens. Olha lá. 2 ligações com hidrogênio, 2 nuvens, e 2 pares, mais 2 nuvens. 4 nuvens. Pessoal, 4 nuvens e 2 átomos iguais de hidrogênio. 4 é igual a 2? Não. Então, a molécula é polar, né? Se você tivesse 4 átomos iguais, 4 nuvens, 4 átomos iguais, igual aqui, ó, 2 nuvens, 2 átomos iguais, molécula polar, tá? Agora aqui tem 4 nuvens e apenas 2 átomos iguais de hidrogênio. Então, você fala que a molécula é polar. Gente, isso ajuda pra caramba, tá? Depois você dá uma treinadinha nessa parte aqui, ó. Aqui eu procurei colocar as moléculas lineares, né? Aqui as moléculas, né? As moléculas triangulares, né, pessoal? As tetraédricas, né? Aqui as piramidais, tá certo? E aqui as angulares, né? Faz numa ordem, mas tenta fazer alguns depois aí, beleza? E aí, turma, depois você pausa o vídeo e resolve os exercícios aí, ó. Tá? O efeito estufa, tal, muito interessante, ó. Beleza? Tá? Depois você pausa aí. Aqui, falando aqui, ó, a molécula do OF2, fluoreto de oxigênio, é polar. E a molécula do BF2 é não polar. E aí? Tá? Vê aí qualquer coisa, entre em contato aí, beleza? Tá? Olha a outra aqui.
dentre as alternativas que contém a incorreta, tá, pessoal? Incorreta. Lembrar que ligação covalente, né, pessoal, ocorre entre ametais, podendo ter hidrogênio. Então, olha na tabela, vê ametais, podendo ter o hidrogênio. Por exemplo, C6H12A6, forma da glicose. C e O são ametais, podendo ter o H. Então, ligação covalente, tá joia? Ou você tem só ametais, você tem ametais com hidrogênio. E a ligação iônica, característica, né? Metal com metal, né? Por exemplo, sódio com cloro, metal com metal, para dar o cloreto de sódio. Ou metal com hidrogênio, tá joia? Turma, ficou grande barbaridade aqui a aula, mas eu acho que ficou muito interessante, tá bom? Dá uma voltadinha aí, tá bem? Senhor Jesus abençoe você que viu o vídeo aqui, tá? Sua família, derramou uma cascata de bênçãos sobre vocês, tá joia? Obrigado por ter participado. Faz o canal do professor Miguel Química crescer aí. Isso aqui é feito com muito carinho, muito amor para vocês, você pode ter certeza disso, tá? Beijo no coração de vocês. Um abraço, pessoal. Fui, galera. Fui mesmo. Ok.